me cornetando. Você bebeu água hoje dizendo de manhã, né? que os meus palpites são todos errados. Quase todos. Que eu dou palpite e não acerto nada. Verdade. Então agora, com todo o respeito, vou usar uma frase um pouco chula. Toma, Prats! Não! Chama o VAR! Você Chama foi- o VAR aí! Você foi Vamos bem, ver o meu pô. palpite de ontem aqui no F360? Você falou bem, eu falaria outra frase. Não. Calma, É, calma. Vamos pro VAR. Eu quero acompanhar o VAR. Vamos Então ver. vai lá. Vamos ver. Chama o VAR aí. Vamos VAR. Como o nome já diz, não tem muretagem aqui, tá? Não é permitido empate. Eu já vou começar, vou dar o exemplo aqui. Ordem alfabética? Abel. Então vamos lá. Flamengo e Palmeiras no Maracanã. O meu palpite é Flamengo 2, Palmeiras 0. Que isso, hein? Deitou. Abel, olha só, você está abrindo um precedente perigoso. Eu sou você, eu paro agora, Abel. É um Vou lançar precedente palpite. perigoso. Profeta Abel, não. É. Pai Abel. Porque Saiba a hora se de Para, parar. começar a chamar Para no alto. o VAR com palpite, E aí? não vai dar bom. Como não vai dar bom? Você não viu? Não vai dar bom. 2-0. Cravei. Toda semana Cravei. esse quadro aí foi a primeira Pai vez Abel. que você botou. Cravei, amigo. Abel, siga um conselho. Para agora, em relação ao palpite. Porque você vai parar por cima. Você vai parar... A última imagem vai ser essa. Aposenta agora. Entendeu? Porque agora para acertar é uma luta. É uma, sei lá, uma Mas por é exatamente, semestre. Você tem razão, exatamente por isso. Como a gente erra muito mais, Quando quando ganha, acerta tem que Tem que fazer o barulho. fazer um estardalhaço. Biscoitou agora. É? Tá Não certo, é verdade? Abel. Tô certo ou tô errado? Parabéns, Isabel, você acertou. Quero te Eu ainda cumprimentar. vivo com o meu Você é o palpite. profeta da bola. Não, Pai Abel. Fala 3-1. Não, eu ainda vivo com o Pai meu... Abel, meu- o profeta da bola. Nós já temos aqui Eu o acertei- Baby, profeta da Fiel. Eu acertei um. E agora o Pai Abel, profeta da bola. E ninguém jamais vai acertar. Mas e o jogo, hein, Abel? Acertei gol do Luan. Temos Tite e Abel Ferreira, Não é pro jogo, né? Mas isso interessa mais a audiência. professores Tite e Abel Ferreira. Torcida do Palmeiras antes do jogo, É. pelo menos a torcida das redes sociais, Sim, e o Green Lion? já Quem falava? estavam cornetando porque escalou Caio Paulista, porque isso, tem razão, porque né? Flaco Lopes... Mas aí tem razão, Tem razão? né? Segura aí. Mas que a Paulista não Segura- comprou. Vamos ouvir os professores e a gente fala já já. O que ele fez? Extraordinário, com recursos técnicos individuais, com qualidade, com protagonismo individual, coletivo. O Abel fazendo um extraordinário trabalho. Tanto tempo é fora dos padrões normais brasileiros fazer com tanto tempo, mexendo e trocando a equipe e ajustando a equipe. Então, o Flamengo mantendo a sua base é importante, trazendo, agregando profissionais. Ele fez um grande jogo, fez 2 tempos muito parecidos, em que a diferença do primeiro para o segundo foi a precisão de finalização, com um volume muito grande, num grande clássico, 2 extraordinárias equipes, e que o desempenho não reflete o placar. O Flamengo foi claramente superior e mereceu ganhar o jogo. Segundo, sem dúvida nenhuma, nós estamos com pouca confiança. Precisamos de melhorar no nosso desempenho individual e recuperar os nossos jogadores, sobretudo os que estão lesionados, para termos mais opções. Se vocês virem uma equipa e outra, conseguem entender que nós não estamos na nossa máxima força, e é verdade. No que tu disseste aí, nós não tivemos um bom desempenho e temos que assumir isso. Primeiro, acreditar. Mais que esse é o primeiro passo, acreditar que quarta-feira temos que entregar tudo dentro do campo para reverter este resultado. Não é a primeira vez que perdemos por diferença de 2 golos. Agora sabemos que é uma eliminatória difícil perante um grande adversário, que o ano passado não ganhou absolutamente título nenhum e que seguramente este ano quer reverter tudo aquilo que aconteceu o ano anterior. Não posso negar, nós estamos pouco fluidos, tem muito a ver com as questões mais individuais, de rendimento individual dos jogadores. Como eu só lembrando. Teve Tô gente falando que- da teve gente que reclamou antes. Muitos palmeirenses É já verdade. reclamavam antes da bola rolar. E eu posso também criticar, eu também não concordei com muito da escalação dele, mas ele tinha uma ideia do que tentar fazer. Sim. Acho que ele acabou mexendo demais na estrutura do time. Quando ele troca os 2 laterais, Meia. o Vanderlan vinha sendo o reserva imediato do Piquerez. Você tem o Michael ou o Marcos Rocha para a direita, ele traz o Giai,
que não tinha jogado bem contra o Vitória. Vou lembrar que falei aqui ontem que o Oswaldo fez o gol driblando com facilidade. O Oswaldo, né? Que é um jogador já com Cristiano Oswaldo. 38 anos. Isso. Passou com facilidade pelo GI no jogo do último sábado. O Caio Paulista é um jogador que no Palmeiras até agora não disse a que veio. Sim. O Vanderlan tem tido melhor desempenho quando joga. Então ele mexe nas duas laterais, que são fundamentais. Ele muda a estrutura do time quando ele coloca 3 volantes. Então ele já meio que admite ali que ia para o jogo para tentar o contra-ataque. Mas no que ele vai tentar o contra-ataque, aí tem que ser o Rony, não pode ser o Flaco Lopes. Sim. Que é o jogador de mais arrancada na frente. Só que ele faz algumas opções erradas também. Por exemplo... Só que só tinha ele, né, o Gustavo Gomes não é o melhor zagueiro do Palmeiras hoje. Não. A melhor zaga do Palmeiras hoje é Vitor Reis e Kaique Naves. Na falta Veiga do Murilo. não está jogando bem. Mas você não começaria com o Gomes num jogo desse? Mesmo o Gomes Então, mal? tem esse peso. E aí, por isso que eu estou falando que é fácil falar de fora. Sim. E falar especialmente depois que o Gustavo Gomes erra aquele passe que origina o segundo gol do Flamengo. Mas a gente sabe que os meninos têm jogado mais. Então, talvez esse jogo seja o ponto para ele repensar algumas situações. Daqui para frente, olhar para o time do Palmeiras e procurar encontrar melhores situações. A gente falava muito aqui sobre o Felipe Anderson jogando mais pela direita. Tá jogando aqui no Palmeiras mais pela esquerda. E aí ele traz o Veiga para a direita, onde o Veiga também não rende bem. Ele faz um 3-2-1, que tinha Richard Rios, Aníbal Moreno e Zé Rafael como 3 volantes. Aí tinha à frente deles, pela direita, o Rafael Veiga, que não é a melhor posição dele. Pela esquerda, o Felipe Anderson e o Rony na frente. O Palmeiras absolutamente não funcionou. Ele passou o primeiro tempo inteiro sufocado lá atrás, tentando sair um ou outro contra-ataque, não conseguiu. Aí no segundo tempo, ali por volta de 10 minutos, sofre o primeiro gol, aí ele avança. Ele sai lá de trás e ocupa o campo de ataque. E aí ele erra, entrega o segundo gol do Flamengo. Poderia ter tomado mais gols nessa situação de perder a bola no campo de ataque e dar o contra-ataque para o Flamengo. E ele mostra que não estava preparado para o jogo. Agora, entendo que é um daqueles momentos que o Palmeiras passa. Ano passado ele foi eliminado da Libertadores e conseguiu ali na frente se recuperar e ganhar o Campeonato Brasileiro. É um momento de dificuldade. São 5 derrotas nos últimos 6 jogos, é isso? 4 em 5. 4 em 5, né? 4 derrotas, se você contar Botafogo, Fluminense, Vitória e Flamengo. 4 derrotas e 1 vitória sobre o Cruzeiro. Isso aí. São 3 seguidas, 3 derrotas seguidas. Me lembra aqui a produção, o amigo Leon, nosso editor-chefe, me lembra que 3 derrotas seguidas, a última vez que o Palmeiras teve uma sequência negativa como essa foi em 2021. Mas vamos lembrar que o Palmeiras não está contando com o Murilo, que hoje para mim é o seu melhor zagueiro, não está contando com o seu lateral esquerdo titular, o Piquerez, não está contando Mas só tem uma boa substituição pela esquerda, time. o Eugênio. Tem uma boa, ontem foi o Caio que não jogou bem. E não tem hoje o principal jogador, o craque do time, que é o Estevão. O Palmeiras tem jogado muito em cima da qualidade do Estevão. Estevão e Murilo é bastante coisa. Mas tem um elenco muito bom também para trabalhar, né? Então, mas Só que aí ele encontrou o Flamengo no Maracanã, gente. Responsabilidade do Abel. Importante falar isso. O Flamengo ontem não era um jogo qualquer para o Flamengo. Não. É um jogo contra o seu atual maior rival no cenário brasileiro e sul-americano. Jogos por jogadores que estavam fora. Não se esqueça de Cebolinha, que saiu com 20 minutos do primeiro Estava bem tempo. no jogo. Sim. Começou bem a partida. O Flamengo, ele vai reencontrando o seu ritmo. Ele vai reencontrando, depois de ter perdido para o Fortaleza, ter perdido ponto para o Cuiabá, não foi isso? Jogos em casa contra equipes que ele deveria ter vencido, ou imaginava que deveria ter vencido. Voltaram os jogadores da Copa América, outros jogadores que estavam ali fora, e o time cresceu de produção, já tinha dado um sinal no domingo que estava nesse caminho, e voltou a jogar um futebol. Vamos lembrar que o último jogo do Flamengo antes da Copa América foi a goleada sobre o Vasco 6-1, onde o Flamengo atropelou o Vasco, que começou a lembrar um pouco aquele time que consegue se concatenar, né? Somar as habilidades dos seus jogadores. O Cebolinha saiu, o time sentiu em algum momento, mas depois se adaptou, se readaptou no jogo, e voltar a falar dentro desse contexto, jogadores que se destacam como o Gerson. Sim. É impressionante o que o Gerson está jogando. É uma enormidade. Ontem, mais uma vez, foi
Pulgar fez um grande jogo, vinha sendo criticado, Veracruz muito importante para ele. Agora, a questão do lado do Palmeiras, para mim, está muito ligado às escolhas que o Abel fez. Eu entendo que tem essa... Murilo é o principal hoje zagueiro do Palmeiras, ao lado da molecada? Tá fora, mas ele tinha os outros dois para escalar. Tô com o Eugênio. O Gomes não vive o melhor momento para um jogo desse tamanho. Eu entendo da personalidade, do tamanho que ele tem, capitão e tudo mais, mas num jogo como esse... Eu repito a pergunta que o Prates fez para o Eugênio, eu vou começaria repetir com para o Gomes. você. Eu não mexeria, Você não. tiraria o Gustavo Gomes de um jogo desse? Eu não tiraria, mas talvez isso sirva para abrir os olhos dele daqui para frente. Abel, os meninos foram testados num clássico contra o Corinthians no Allianz Parque. E responderam bem. Eles são muito bons, E os vem meninos, respondendo bem. Mas o Gustavo Gomes já foi testado Caio nas Paulista últimas 4 ou temporadas. Vanderlan? Foi uma escolha dele. Caio Paulista ou Vanderlan. Mike Ogiai ou Marcos Rocha foi uma escolha dele. Eu concordo com você. A desestruturação do meio de campo, essa ideia de jogar com os 3 volantes, foi uma escolha dele. Não deu certo. Se tem um cara que tem crédito no Palmeiras, é o Abel. De tentar fazer algumas coisas não dá certo e no outro jogo ele conseguir ajeitar e conseguir virar o jogo. O Abel tem crédito para isso, só que o Palmeiras não vem jogando bem coletivamente há algum tempo. E tem um outro fator que chama a atenção. E o Estevão fora... Já tocando a bola para o Prates Esse é uma também. ausência. Muito muito E sentido. no final de semana, o Palmeiras poupou os seus titulares. Sim. Entrou com reserva, Exato. quase 100% de time reserva contra o Vitória. E o Flamengo não. E quem parecia cansado ontem era o Palmeiras. Sua análise, por favor, Rafael Prates. Fique à vontade para falar coletivamente, individualmente, de Palmeiras e Flamengo ontem no Maracanã. Não, os companheiros falaram muito bem, concordo com o que foi falado em relação ao baixo nível de jogo do Palmeiras. O Palmeiras terminou o jogo no Maracanã ontem com incríveis 2 chutes a gol, os 2 para fora. Aníbal Moreno Na chutou para verdade, fora. há gol nenhum. O Matheus Cunha, se não tivesse no gol do Flamengo, se tivesse ninguém no gol do Flamengo, nenhum Cone. goleiro precisaria participar do jogo. Então, assim, isso mostra que a ideia de marcar, às vezes, no próprio campo, tirar espaço do Flamengo, amarrar o jogo como o Palmeiras me parecia que queria amarrar para ter o contra-ataque, isso se sustentou no primeiro tempo, porque o gol do Flamengo não saiu, mas o Palmeiras não teve o contra-ataque, não teve saída para jogar. A bola esticada para o Rony não resolveu o problema, o Rony muitas vezes estava marcado, muitas vezes se atrapalhava com a bola, muitas vezes zaga o Felipe Anderson do Flamengo carregando. muito bem também, Muito né? bem. Então o Fabrício Flamengo, Bruno, assim, Léo Pereira. eu acho que assim, o Abel, quando ele escalou o time que escalou e colocou o time em campo, que a gente viu, né, o Palmeiras faz algumas marcações individuais, o jogador que persegue o adversário quase o campo todo, uma parte do campo. Então, por exemplo, o Giai não está acostumado com esse tipo de marcação. Eu acho que no São Lourenço ele não jogava assim, né, de sair o ponto esquerdo, ele vai atrás do ponto esquerdo, o ponto esquerdo vai para o meio, ele vai junto, Ele vem para o ponto. Então, assim, ontem ele já teve mais dificuldade para acompanhar. Então vamos repetir a pergunta. Por que escalou o Giai ontem? Eu Tinha acho... Marcos Rocha e Mike. Eu não sei se ele contou com parte física do jogador, não sei, Abel. Assim, eu acho que a opção ontem era muito clara, de tentar amarrar o Flamengo, de tentar tirar espaço do Flamengo, se defender até no próprio campo, como se defendeu o Palmeiras, mas tinha uma segunda parte, que era o seguinte, com a bola, por mais que eu tenha uma posse de bola baixa, fico pouco tempo com a bola, eu vou incomodar. O Palmeiras não incomodou o Flamengo. O Palmeiras mal chegou perto da área do Flamengo. Então, acho que essa outra parte aí foi muito mal executada. Não é que o time defendeu-se maravilhosamente bem, mas conseguiu se sustentar em parte do jogo, o Flamengo era melhor. Agora, essa outra parte, o que vai fazer com a bola? Isso o Palmeiras não teve. Eu tenho uma dúvida. Perguntar não ofende, eu vou perguntar. Pergunte. O Dudu não podia ter entrado antes? Ou o Dudu tá de castigo, porque quis ir pro Cruzeiro? Se o Dudu ficou, ele tem que ser usado. Penso eu. Sim, tá no elenco. Tá no elenco. O Dudu entra aos 42 do segundo tempo, quando o jogo já quase acabou. Não ia acontecer nada. Hã? Não ia acontecer nada ali. Ali onde o Não momento que consigo ele entrou... entender. Não sei, você concorda ou discorda? Você pensa igual? Concordo. Acho que é um jogador que poderia ser utilizado um pouco antes. Principalmente se você tem estratégia de recuperar e acelerar. Que era uma Não tá estratégia acontecendo clara nada. do O Palmeiras não consegue chegar perto do gol. Não tá agredindo o adversário. Você tem o Dudu no banco e não usa? Eu sinceramente, não consigo entender. Agora o Flamengo fez um jogo muito bom mesmo. Em relação o Flamengo conseguiu envolver o Palmeiras durante quase o tempo todo. Quando sai o Everton Cebolinha aos 20 minutos, o Everton começou bem o jogo em cima do Giai, principalmente. Acho que o Flamengo teve uma queda ali, não pela alteração apenas, mas o Flamengo diminuiu um pouco o ritmo. Agora, o jogo foi muito controlado pelo Flamengo. O que o Palmeiras conseguia se sustentar até então é que não sofreu gol. Porque a dúvida era o seguinte, se o Flamengo faz o gol agora, como o Palmeiras vai reagir? Tanto é que o Flamengo, depois que faz o gol, o Flamengo não vai mais marcar lá na frente. O erro do Gomes é um erro individual do Gomes. Ele tá com a bola, ele nem tá pressionado, ele dá a bola no pé do Pedro e o Palmeiras tá saindo inteiro. O Gustavo Gomes, com o nível de futebol que a gente sabe cometer que ele aquele tem, erro.
Foi um erro de cometer passe. um erro tá sozinho, daquele de ele tá passe, impressionado, né? Que ele tá marcado por alguém, ele tá com a bola, dá a bola no pé do Pedro, e aí o Flamengo vem, né? Aí a bola, o Flamengo em 3 toques tá na área do Que Palmeiras. méritos você viu no Flamengo? Acho que o Flamengo teve um jogo de muita movimentação do meio para frente, os jogadores se encontrarem muito, de pressionar o Palmeiras muitas vezes na saída de bola, para encurralar mesmo o Palmeiras. E aí o Flamengo contou com o lado esquerdo, quando tinha Everton e Ayrton Lucas bem. O Luiz Araújo teve um começo, acho que um pouco mais difícil para entrar no jogo, depois que ele entra vai muito bem. O Ayrton Lucas fez um bom do lado jogo. direito e vai pro lado esquerdo, não é isso? Quem? O Luiz Araújo? Mas Não. ele ficou Não? muito tempo do lado esquerdo. Ele já entra na esquerda. Ele entra na esquerda no esquerda. lugar do... Sai o Cebolinha, ele o Gerson tem liberdade Ele que pra- Tem normalmente razão. joga É pelo que ontem não tinha o Bruno Henrique, né? Tem razão. Que era o Gerson que caía mais pro...